Fala, galerinha! Bem-vindos ao canal Siga Prof. Valdinei Rosa. Vamos continuar com a correção da apostila de matemática, 7º ano, Rio Educa, na versão de 2024. Beleza? Sem mais delongas, vamos à correção. Vamos então ao exercício número 7. O exercício número 7, ele vai estar explorando ali a temática de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. A gente tem que lembrar que para um ângulo ser consecutivo, um dos lados, ele tem que ter um dos lados iguais. Lá, obviamente que a gente tem que estar com o vértice também igual. Então, uma das semirretas tem que ser igual a uma da semirreta do outro ângulo. Então, isso é a definição de ângulos consecutivos. Professor, ficou um pouco embolado, eu não entendi isso. Então, olha só, vamos colocar aqui na prática. Ele está perguntando se o ângulo COD, então veja, COD, esse ângulo aqui, todos têm aqui origem comum, isso é, todos têm o mesmo vértice, que é o vértice O, o ponto O. Beleza? COD, quem são os lados de COD? OC e quem? IOD. E quem são os lados de COE? COE é OC e quem? OE. Então, eles têm algum lado em comum? Vamos ver. Os lados de COD é OC e OD. Os lados de COE é OC e OE. Eles têm um vértice comum e também tem um dos lados que é comum. Quem é o lado que é comum dele? A semirreta OC, que é semirreta, quando trata-se de ângulo, ele tem o nome de lado. Então, eles têm um lado comum. Qual é o lado comum? OC e tem o vértice que é comum, que é O. Então, por definição, eles são consecutivos? Sim, são consecutivos. Verdadeiro. Aí ele está perguntando agora se COD e EOB são consecutivos. E aí, será que são consecutivos? Dado que a gente já estudou a definição de ângulos consecutivos, vamos verificar quem são os lados desses ângulos. Então, vamos lá. O ângulo COD, quem são os lados dele? OC, que a gente já viu ali em cima, e OD. E quem são os lados do ângulo EOB? Semirreta OE e semirreta OB. Aí eu falo para vocês, eles têm algum lado comum? Não, galera, não tem, porque os lados desse é OC e OD, e o lado desse outro é OE e OB. Ah, mas eles têm o mesmo vértice. Mas não basta ter o mesmo vértice, ele tem que ter um dos lados iguais, comum. Beleza? Então, nesse caso aqui, não são. Falso. Agora, nós vamos adentrar a uma outra definição. O que são ângulos adjacentes? Pessoal, isso aqui é extremamente difícil de a gente perceber. Por quê? O ângulo adjacente, primeiro, ele tem que ser consecutivo. Ao ser consecutivo, ele não pode ter pontos internos comuns. Então, como é que eu vou tentar explicar isso para vocês? Vamos tentar entender dessa forma. Se você tiver um dos lados, que é uma das semirretas, que no caso é o lado, dentro deste ângulo, eles não serão consecutivos. Como assim, professor? Não entendi isso. Mais uma vez, a gente tem que tentar fazer isso na prática para que vocês entendam. Se eu tiver um dos lados dentro de um ângulo que ele está pedindo para comparar, eles não serão adjacentes. Podem ser até consecutivos, mas não serão adjacentes. Então, vamos verificar aqui esses dois ângulos.
BOC. BOC, quem são os lados dele? OB e OC. E BOD. BOD. Quem é BOD? BOD, esse ângulo aqui, ó. BOD. E o outro ângulo é quem? BOC. Beleza até aí? Olha só o que está acontecendo. Eles são consecutivos? Essa é a primeira pergunta. Sim. Por que eles são consecutivos? Porque ele tem o quê? A semirreta, um dos lados, que é OB comum. Ó. Tem OB no BOD e tem OB também no ângulo quem? BOC. Mas percebam que essa semirreta, esse lado aqui, OD, ó, tá vendo? Esse lado OD que está aqui, está dentro desse ângulo aqui. Que ângulo? Do ângulo BOC. Tá vendo? Ele tá como se fosse assim, se fosse fechar os lados desse ângulo maior, do ângulo BOC, ia o quê? Ia estar engolindo esta semirreta aqui, ó. Então, essa bocona aqui, ó, estaria engolindo essa semirreta. Quando isso acontece, eles não são adjacentes, isso é, eles não vão ter, aliás, pelo contrário, eles vão ter pontos internos comuns. A maneira, assim, que eu estou tentando passar para vocês entenderem, é, se vocês observarem um dos lados daquele ângulo que é consecutivo dentro do outro ângulo, que nesse caso aqui é fácil de a gente perceber, que a semirreta OD está dentro do ângulo BOC. Quando isso acontecer, eles não são ângulos consecutivos, não são ângulos adjacentes, apesar de serem consecutivos. Professor, caramba, esse conceito é muito complexo, eu não estou entendendo direito. Pois é, realmente fica complexo de a gente perceber. Então, de uma maneira sintética, você pode dizer que todo ângulo que ele é adjacente, necessariamente ele tem que ser consecutivo primeiro. Beleza? Mas nem todo que é consecutivo vai ser adjacente. O adjacente ele tem que ter uma peculiaridade. Ele não pode ter pontos internos comuns, que é o que a gente vai ver no próximo ali. Então, neste caso aqui, ele é falso. Ele é falso porque a gente percebeu que esse lado OD vai estar dentro do ângulo maior lá. Tá bom? Então, não vamos confundir. Nesse caso aqui é falso. Agora, vamos só analisar este outro ângulo aqui. O ângulo COB e o ângulo BOE. Então, veja, COB, ele tem OC e OB de lados, beleza? Lembrando que todos têm a mesma origem, todos têm o mesmo vértice. Beleza? Até aí? E o outro ângulo? O outro ângulo tem quem de lado? OB e quem? OE. Então, quem é o lado deles que é comum? Quem é o lado deles que é comum? OB. Porque COB tem OB e BOE também tem OB. Então, eles são consecutivos. Mas ele está perguntando se são adjacentes. Para ser adjacente, lembram de vocês? Nenhum desses lados aqui, dessas semirretas, tem que estar dentro dos ângulos. Eu não posso ter uma dessas semirretas dentro deste ângulo, muito menos dentro desse outro ângulo aqui. Por isso que eles chamam-se adjacentes. Vai ter um do ladinho do outro. Vamos perceber isso. COB, se você colocar, ó, COB, tá aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Tentando colocar aqui com o mouse, ó. COB. E o outro ângulo é quem? BOE. Percebam que eu não tenho nenhuma semirreta dentro do ângulo. Um ângulo é este daqui, ó, BOE. Não tem nada aqui, ó. Tem nada aqui no meio deste... Não tem nenhuma semirreta aqui nessa região angular. E o outro aqui, COB, a única semirreta que está ali é a semirreta OD. Mas não pode ter uma dessas aqui, ó. OE está aqui? Não, ali é OD. OB está ali? Não, ali é OD.
OB está aqui? Não. E OC está ali? Não. Qual é a semirreta que está dentro desse ângulo? COB. É a semirreta OD, mas não é nenhuma dessas aqui. Então, você pode garantir que este ângulo ali, o COB e o BOE, são ângulos o quê? Adjacentes. Além de adjacentes, obviamente, eles têm que ser também o quê? Consecutivos. Beleza, galera? Então, vamos ficar por aqui, porque esse vídeo ficou um pouco extenso. Tive que relembrar toda a parte teórica para vocês. E a gente se vê no próximo exercício, exercício número 8.